Caríssimos e caríssimos, vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e a partir dessa lição desta semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante a Cristo. Efésios 4, verso 13. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, os 5 dons ministeriais concedidos por Deus à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, 1 Coríntios 12, do 27 ao 29, veremos o quanto esses ministérios são necessários para a vida da igreja local, para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante ao mundo e simultaneamente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro 3, verso 18, mostrando a experiência de Efésios 4 e 11. Iniciamos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Eu falei com vocês que essa lição era extremamente relevante, vocês não acreditaram? Nós estamos na lição 6, o ministério de apóstolo, da revista de Escola Bíblica Dominical, Dons Espirituais e Ministeriais. O textuário dessa lição, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para os profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, verso 11. A verdade prática dessa lição trabalha que o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o objetivo de expandir o evangelho de Cristo. Olha que coisa linda, o ministério de apóstolo. Eu já vou adiantar para vocês, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Olha que coisa linda. O texto bíblico da leitura bíblica em classe trabalha Efésios 4, versos 7 ao 16. Ou leia na sua revista, ou acesse a internet ou a Bíblia para continuar a lição. O objetivo dessa lição é mostrar a importância dos ministérios apostólicos do Novo Testamento, investigar biblicamente o colégio apostólico, retratar o ministério apostólico de Paulo e avaliar a apostolicidade atual. Meu Deus, será que ele vai falar o que eu estou pensando? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá? Primeira coisa, o termo apostólico. Ele vai trabalhar o colégio apostólico aqui no primeiro tópico. O termo apostólico. Bom, o dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostilein, que significa enviar, remeter. Lembra que eu falei para vocês? Apóstolos quer dizer enviado. Aquele apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Jesus Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador, com autoridade, poder, graça e amor. Lembra daquele versículo? Assim como o Pai me enviou a vós, eu envio vós aos outros. É lindo demais, né? A palavra vai se repetindo e de uma forma atualizada, de uma forma plena, sem se esvaziar, sem ser repetitiva, sem se exaurir. É muito tremendo isso. O verdadeiro apostolado baseia-se na obra e pessoa de Jesus, o apóstolo por excelência. Não se esqueça, o primeiro apóstolo da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele é o enviado do Pai. Hebreus capítulo 3, verso 2. Verso 1, perdão. Agora o autor vai falar para nós um pouco a respeito do colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico um grupo de 12 apóstolos, ou 12 primeiros discípulos de Jesus, enviados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador os separou e renomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos. Lembre-se que a questão da apostolicidade não está ligada à perfeição da pessoa. O autor já coloca isso aqui para nós. Mas a graça de Deus em comissionar um indivíduo. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Mateus 28, versos 19 e 20, e também Marcos, capítulo 16, versos 15 e 20. De acordo com Stanley Orton,
Eles foram habilitados a exercer o ministério eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja, a instituição da igreja. Atos capítulo 1, verso 20, 25 e 26. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como mostra a palavra de Deus, receberam o batismo no Espírito Santo. Lucas 24, 49, Atos 1, 8, capítulo 2, verso 1 ao 46. Ou seja, para ser enviado, eu primeiro tenho que ser capacitado. Nada desse negócio de hoje eu aceito Jesus e amanhã eu já estou dirigindo uma igreja. Vamos parar com esse negócio, né? Tudo é uma caminhada, subindo de degrau para degrau. Vamos ver a singularidade desses 12 primeiros enviados. Aqui é importante ressaltar que os apóstolos dos 12, o apostolado dos 12, tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também das epístolas paulinas. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus onde ele passava. Mateus 4,25. E muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas, para iniciar o trabalho da grande comissão aqui ele coloca em letra maiúscula, porque é uma instituição, grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Mateus 10:1, Lucas 6:13. B. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Desde o batismo do Senhor até a crucifixão, os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Mateus 6:7, João 6:66 ao 71, Atos 1, 21 ao 23. Deixa eu abrir só um parêntese, eu não dou conta, vocês sabem disso. Alguém vai dizer para mim assim, não, Deus chama e Deus capacita. Por isso que não tem que ficar estudando teologia para apacentar a igreja. Bom, eu não iria no médico que não estudou. Não, porque os apóstolos não estudaram teologia. É sério. Sério mesmo. Eles conviveram 3 anos com o Mestre, o próprio Senhor. Qual que é o período de uma graduação? De 3 a 4 anos. Eles não estudaram? Tem certeza? Não vou falar mais nada. C. Receberam a autoridade do Senhor. João 20, 21 a 23. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar demônios, curar enfermo, pregar o evangelho a toda a humanidade. Marcos 16, versos 17 e 18. Aí você também dá uma conferida em Atos 2, verso 4. A síntese do tópico primeiro, que foi bem introdutória no assunto, A introdução da introdução. O verdadeiro apostolado é centrado único e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Vamos ver então o que o autor vai falar mais para a gente aqui. Ele faz até uma grade, É interessante você, como professor, colocar essa grade para o aluno ver. Apóstolo, aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, apóstolo por excelência, Hebreus 3:1. O colégio apostólico, o grupo de 12 primeiros discípulos enviados por Jesus, e os apóstolos atuais, missionários enviados pela Igreja do Senhor. Você faz assim um quadro e coloca na sala grande, um quadro grande, coloca na sala, que os alunos vai ficar bem claro, porque a gente aprende pelo ouvir e também pelo ver, Baseado nesse quadro aqui que o autor coloca, Efésios 4, verso 11. O apóstolo Paulo. Eita! Eu já sei o que é que vocês estão querendo saber, mas será que existe esse negócio de apóstolo na igreja de hoje? Será que... E aí, como é que funciona nos dias atuais? A grande pergunta que não quer calar dessa lição é esta. Vamos caminhar. Paulo e a sua conversão. O apóstolo Paulo. Porque existe os 12 e existe Paulo.
Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Sim, ele era da casa dos fariseus, né? Fariseus é que nós podemos chamar hoje de biblista, autoridade em doutrina. Atos 22, verso 3 e também o 25. Ele era intelectual, fariseu e perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com Cristo ressurreto. Atos, capítulo 9, verso 1 ao 22. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor, passou a perseguido. De Saulo, fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. E, por que não dizer, o homem, depois de Jesus Cristo, mais importante de todo o Novo Testamento. Tem teólogos, exegetas, que vão dizer: Cristo trouxe o Evangelho, Paulo fundou a igreja. Se Paulo não tivesse existido, dificilmente o Evangelho teria chegado até nós. Eu não sei se essa expressão é legítima, mas eu leio grandes teólogos que falam esse tipo de coisa. Tamanha é a envergadura dos ensinamentos, da doutrina que Paulo traz para a igreja em todos os tempos, em todas as áreas. Todos os teólogos, sem exceção, bebem nos ensinamentos paulinos. Todos. Um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Com grande tratado teológico, encontramos na sua epístola aos Romanos, que é considerada a carta magna da igreja. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do evangelho do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Abre aspas, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Ou, pelo menos, nós não temos nenhum documento que comprova tal verdade. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Atos 1, 21 a 23. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser chamado assim, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, o menor de todos. 1 Coríntios 15, do 8 ao 9. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto. Atos 9, versos 4 e 5. E ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Gálatas 1, 6 ao 24. 1 Coríntios 11, 23. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, Gálatas 2, do 6 ao 10, 2 Pedro 3, do 14 ao 16, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 2. Engraçado que aquele que se define como o menor de todos, por toda a igreja, é reconhecido como o mais relevante de todos. Tamanha é a sua influência na doutrina de toda a igreja. E quando eu estou falando de toda a igreja, eu estou falando aqui tanto da vertente tradicional, vertente católica, com a vertente pentecostal, enfim, toda a igreja bebe da fonte paulina. A síntese do tópico 2, Paulo viu Cristo ressurreto. Esta era a sua credencial apostólica. Olha que coisa mais linda do mundo. Paulo, o apóstolo dos gentios. Você vê que essa lição ela é toda introdutória, né? Porque ele agora vai falar sobre os dons ministeriais, enquanto ele estava falando sobre os dons espirituais até a lição passada. A apostolicidade atual é o terceiro e conclusivo tópico. Efésios 4, verso 11. Ainda há apóstolos? Esta é a pergunta mais importante de toda esta lição que estamos tratando neste domingo, que inclusive é o domingo das mães, né? Parabéns a todas as mamães. E beijo especial na minha mãe, na minha irmã, na minha avó,
enfim, as mães da minha família em especial. No sentido estrito do termo, de acordo com a sua singularidade, apóstolo como os 12 não mais existem. A palavra de Deus diz que, durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Os seus nomes também estão registrados nos 12 fundamentos da Cidade Santa. Apocalipse 21, 12 ao 14. Quero te convidar a ver a série completa sobre o Apocalipse que eu tenho aqui no nosso canal. Comento todos os versículos, versículo por versículo, o Apocalipse inteiro. Você vai amar. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui em cima para nós, tá? Pra gente dar uma olhada. Aí já deixo o link aqui, ó, prontinho para você clicar em cima. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Apóstolo fora dos 12. Bom, se aqueles foram os apóstolos, tem apóstolo fora dos 12? Uma pergunta está dentro da outra. Graças a Deus, o nosso autor não correu da raia. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que também havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre eles, estes se achavam Paulo e Barnabé. Olha que riqueza isso aqui, irmãos. Irmãos e irmãs. Atos 14, verso 4 e 14. Bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Romanos 16, 7. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local, segundo o dicionário Vini. Vocês ouviram aqui a palavra bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Também eram apóstolos. Paulo, Barnabé, Andrônico e Júnia, ou os parentes dessas pessoas que eram apóstolos. Ficou um pouco vago isso aqui, né? Mas eu acredito que o autor está falando dessas pessoas. Bom, vamos ler de novo então, para ficar claro? Entre estes se acham Paulo e Barnabé. E ele dá a referência, Atos 14, verso 4 e 14. Bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Romanos 16, 7. Por que eu fiz questão de repetir isso aqui? Porque se existe apóstolo, existe apostolar. Não estou dizendo nem que sim, nem que não. Vamos ouvir o que o autor tem para dizer. Ministério apostólico atual. Tomara que nessa lição ele trabalhe também sobre o ministério feminino, como que funciona isso, porque são assuntos bem relevantes para a atualidade, né? E, como diz a história, perguntar não ofende. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, denominado o pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, o Moody, meu Deus, que homem fantástico, né? Quem não viu as obras de Moody ainda, por favor, você vai ser muito abençoado. Gunnar Vingre, Daniel Beck, esses dois aí são os fundadores da Assembleia de Deus. Irmão André e outros tantos em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Eu, por exemplo, quando vejo a história, um exemplo, da Assembleia de Deus em Belo Horizonte e região, eu posso perceber que o pastor Clímaco Bueno Asa foi mais do que um pastor. Ele foi um apóstolo do Senhor, um enviado do Senhor
a fim de implantar aqui a missão pentecostal. Síntese do tópico terceiro, depois dessa minha homenagem, evidentemente, e reconhecimento pelo seu ofício vocacionado. Segundo Efésios 4:11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. Meu Deus! Conclusão, nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravam os rincões do nosso país e até países inimigos ao evangelho, são pessoas portadoras deste dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Então, o autor aqui concluiu, de acordo com o entendimento que nós temos da lição, é que ele separa duas classes de apóstolos. Os apóstolos que são os 12 e os apóstolos através do dom ministerial de apóstolo. Ele separa esses dois grupos. Apesar da palavra significar a mesma coisa, são moldes divergentes. E eu acho muito interessante e muito enriquecedora a coisa. E encerra de uma vez por todas se existe ou não apóstolos hoje. Para não ser ingrato, eu não poderia esquecer da figura maravilhosa do pastor Anselmo Silvestre, já falecido, como um apóstolo. Eu lembro de alguém contando, ou se foi ele mesmo, que ele comprou terrenos para igrejas em cidades hoje como Contagem, ali na região de Eldorado, para quem conhece os lugares. Para quem não conhece Minas, Contagem é praticamente o coração da indústria mineira e Eldorado é o polo comercial dessa cidade. Ele comprou o terreno da igreja e o dono do terreno falava: pastor, mas aqui não tem nem gente. Aonde que o senhor vai achar crente aqui? Para vocês terem ideia, ele é um desbravador. Ele foi um desbravador. E, vamos ser bem sinceros, dentro daquele contexto e com toda aquela envergadura, dificilmente se levantará outro homem tão relevante para a igreja como foi o saudoso pastor Anselmo Silvestre. Que Deus o tenha em sua santa glória. Né? E nós aqui somos filhos desta história, desse legado apostólico cheio da confirmação do Senhor. Para não ser injusto, eu tenho que encerrar essa lição homenageando meu saudoso pastor. Deus abençoe sua vida. Se você conhece alguém que poderia ser citado como apóstolo, cite aqui. Coloca aqui que você conhece, que você teve a experiência de conhecer, que já até morreu, já passou pela sua vida, só para a gente comungar essa perspectiva de dom ministerial de apóstolo. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de mim nas suas orações. Beijo no coração.